Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Finalmente Residente, que é o teu podcast de... Tudo que você precisa saber para ser um excelente médico. Inventei agora. Residências, carreira, dicas, o que mais que você precisa. E hoje a gente vai sair um pouco do trilho, né, John? Opa! Se apresenta antes. Eu sou o John, sou professor de preventiva aqui na Medway, clínico de formação, e ao meu lado está... Eu sou Joana, sou pediatra de formação, sou professora de pediatria aqui da Medway. E hoje a gente quer conversar sobre um assunto que foge aqui. A gente já teve alguns episódios, John, que eu chamo assim... Eu não chamo de nada, na realidade. Eu ia falar que tu isso. nunca chamou de nada, agora tu vai aqui Que eu inventar na chamo hora. de off-label, pode ser. Ah, pode. São episódios... que saem da rotina de como é a residência. Fala aquele clichêzão fora da caixa. Fora da caixa, Fora João. da caixa. São fora da caixa, são pra pensar fora da caixinha. Eu me sinto Steve Jobs falando isso. E hoje a gente vai conversar sobre produção de conteúdo na rede. Eu acho que a gente pode Boa. colocar assim. Boa. Pode ser? E o nosso convidado não foi escolhido à toa. Não Na foi. realidade, estamos aqui com um case de sucesso. Sacanagem. A gente está aqui com uma página que bomba muito e que vocês, como médicos, já devem ter tido contato com ela ou seguem ela. A gente trouxe um dos criadores do Papo de Clínica. Dante, se apresenta aí pra galera. Fala pessoal, beleza? Bom, me chamo Dante, sou médico formado pela USP, fiz residência de clínica médica e de terapia intensiva no HC. Me formei aí entrando de cabeça na pandemia, trabalhei 3 anos aí em 2 grandes hospitais, em 2 grandes UTIs de São Paulo. E atualmente estou aqui junto com o pessoal da Medway, né? E sou um dos fundadores aí do Papo de Clínica, né? Essa página aí que atualmente está com 137 mil seguidores e que a gente começou aí, eu e o Rafael, meu sócio, a gente começou em 2018. Animal. Animal. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado Obrigado o pelo convite. Que isso. E pra galera que não segue, já fica o convite, @papo de clínica. Show. Eu já sou fã da página desde sempre, na realidade. Eu também, Bem já antes de eu entrar anos. na Medway, eu já segui e falava, cara, essa página é muito legal. Eu acho a proposta de vocês sensacional, Dante. Eu queria saber da onde surgiu. Por que vocês começaram? Você falou que foi em 2018? Isso, 2018. Tempo pra caramba, né? 2018. E que momento era esse no qual a página foi fundada? Como é que tava a questão da internet mesmo? Eu acho que é legal a gente fazer um disclaimer aqui pra galera. A gente vai falar muita coisa de rede social. Em alguns momentos, alguns termos, provavelmente de marketing. A gente vai se esforçar pra trazer exatamente o que eles significam. Mas pode ser que saia algum linguajar assim, um pouco mais técnico. Mas nada assim, cara, prometo pra vocês, não vai ser chato. Não vai ser uma parada que vocês, vamos entrar na profundeza da profundeza. Não, a gente quer conversar um pouquinho sobre uma coisa que hoje em dia faz parte de muito dia a dia de muito médico. Então essa é a proposta aqui. Quero aprender, quero entender, quero saber o que eu posso fazer lá na frente. Vamos entrar nessas discussões. Então, Boa. queria puxar. O principal objetivo desse episódio é ver como gera valor para vocês aí que pensam em se posicionar dentro do meio digital, né? E Perfeito. quando você falou como era a internet na época, eu penso que a Papo de Clínica surgiu com pergaminho em 1830 e que não tinha internet. Mas conta a história, Dani. Bom, vamos lá. Eu estava no R3 de terapia intensiva. Naquela época, a UTI, o acesso era através de uma especialidade, não era acesso direto como é atualmente. E o Rafael, ele estava no R2 de clínica médica. Eu estava um belo dia no estágio da UTI clínica, lá de onde eu fiz residência, no HC. E o Rafael, ele entrou lá na UTI porque queria conversar comigo. A gente já se conhecia desde a residência de clínica médica, já trocava umas ideias, já conversava bastante, né? E a gente se dava meio que bem, principalmente na questão de discussão de casos. Ele era meu R-, eu era R+ dele. Então ele entrou lá na UTI e falou, Dante, eu tô com uma ideia legal aqui, dá uma olhada nisso. Aí ele abriu o celular, tinha lá o perfil lá nos primórdios do Papo de Clínica, naquela época com 2.500 seguidores, então ele que criou a página do zero, foi alimentando com algum conteúdo, né? E me fez o convite, você não quer junto comigo fazer isso aqui crescer? Eu falei, então bora, né? Bora trabalhar em cima disso. Então, inicialmente, era uma página que era dedicada à discussão de casos clínicos, né? E com imagens, assim, impactantes. Então, a gente pegava um caso, por exemplo, eu lembro até hoje que um dos primeiros casos que a gente pegou foi de uma paciente que estava fazendo plasmaférias e aí mostrava lá a cor do plasma que era retirado da paciente, que estava com PTT, né? Então, aquela cor de chamate, né? E mostrava a comparação com o plasma que ela estava recebendo de outros pacientes. E aí aquela imagem gerou centenas de curtidas na época. E numa época que não tinha Reels, né, que era só publicação no post, então a gente pegava lá a imagem impactante,
colocava uma descrição enorme, assim, descrevia o que era aquilo, e aquilo foi gerando bastante interesse e a gente começou a crescer bastante a partir disso. Qual era a ideia inicial? O que motivou vocês? Foi uma coisa mais do tipo, quero educar? Era uma veia assim mais educadora mesmo? Ou era uma coisa do tipo, vocês já viam alguma função, talvez, de fazer o nome de vocês crescerem? Alguma coisa que é o que muita... monetizar, como é que é? No começo não. No começo, na verdade, era mais uma página para expor esses casos mais curiosos que você só encontraria em hospitais de referência, que muita gente jamais veria, porque trabalha em serviço primário, de atenção secundária, né? Então não teria acesso a isso. E num segundo momento, quando a gente começou a expandir mesmo a página, não só no Instagram, mas depois a gente criou um grupo de discussão de casos clínicos no Telegram também, que hoje em dia é o grupo que mais tem inscritos, assim, de discussão de casos clínicos no Brasil, quase 20 mil inscritos. Caraca! E a gente quis, na verdade, a partir disso, meio que democratizar a medicina no país. Esse era o nosso principal objetivo, porque a gente entende que da década de 2010 para cá, houve abertura de muita faculdade de medicina e algumas faculdades, infelizmente, com condições não tão boas, né? Algumas até que não têm hospital universitário. E, querendo ou não, essas pessoas elas vão acabar se formando, né? E elas vão ter uma formação certamente mais deficitária que alguém que estudou numa faculdade privada de excelência, uma faculdade pública de excelência com hospital universitário de referência, né? E nosso objetivo, então, é levar não só esses casos mais exóticos, mas também discutir casos clínicos, discutir condutas, justamente para trazer uma forma diferente de enxergar a medicina do que as pessoas aprendem. A impressão que eu tenho é que a medicina ela é ensinada de uma forma muito robotizada. Então, a pessoa ela aprende o diagnóstico, o tratamento, mas se surge um caso ali que é um pouquinho diferente de como está no livro, a pessoa já patina, já se perde. E o nosso objetivo é dessas nuances e entregar isso para os nossos seguidores, entendeu? Legal, cara. E quanto tempo de página já tem? Foi fundado em qual ano? Foi fundado em 2018, agora 2023, 5 anos. 5 anos. Ao longo de 5 anos, então, eu vejo que tem uma evolução de maturidade e tem duas coisas que me chamam a atenção, assim, de curiosidade. É mais difícil atingir os primeiros 10 mil ou atingir de 10 mil para 100 mil? Como que foi esse pulo? E a segunda coisa, se houve uma mudança da forma de conteúdo, porque na realidade é uma troca com o público, né? Conforme o público vai reagindo, seja estimulando ou criticando, a página acaba se adaptando de alguma forma. Como que foi isso para vocês, assim? Eu acho que até os 10 mil a gente focou muito na divulgação desses casos exóticos, né? Coisa que naquela época nenhuma outra página fazia, né? Então a gente foi pioneiro nesse sentido. E a partir dos 10 mil a gente começou a notar o aparecimento de algumas outras páginas com propostas semelhantes. Então a gente precisou se diferenciar. E aí, a partir dos 10 mil, a diferenciação que a gente começou a trazer foi realmente destrinchando o conteúdo, posts mais conteudistas em termos de medicina. Então, a gente não postava só uma imagem ali e descrevia a imagem. A gente ia lá e fazia posts realmente ensinando, olha, como é que você faz para conduzir um paciente que chega chocado no pronto-socorro? Como é que você faz para abrir um protocolo sepse? Quais são os exames que você tem que pedir? Dando o conteúdo de uma forma mais mastigada. Então, com isso, a gente começou a aumentar a abrangência da nossa página e houve um crescimento significativo a partir dos 10 mil. Então, até os 10 mil, mais focado nessas curiosidades, isso tudo, a gente tinha a vantagem de ter largado na frente. E dos 10 mil até os 100 mil, a gente teve que se diferenciar numa melhor qualidade do conteúdo, inclusive numa qualidade técnica também, porque aí também começaram a surgir páginas com conteúdos aí bastante similares. Entendi. Animal, legal. Ô, Dante, quando eu trouxe a questão da diferença, eu acho que você trouxe um ponto muito interessante, né? Eu perguntei como é que o John me zoou, mas a internet lá atrás foi num sentido muito de uma coisa que a gente observa, né? A gente que está muito envolvido com o Instagram, com redes sociais, acho que a época pré-pandemia, de uma maneira geral, era uma época que tinha pouca produção de conteúdo online. A gente via isso, tinha menos gente presente no Instagram, era mais uma rede social, de fato. Era menos uma forma de você conquistar seu cliente, de você abrir seu consultório, não sei o quê. E você falou uma palavra que eu acho que é fundamental pra galera que pensa em, sei lá, fazer alguma coisa nova. Eu sinto que muita gente sente que é obrigação. Eu tenho que fazer, e na realidade ninguém quer ser
pioneiro. As pessoas querem fazer mais do mesmo, porque é meio que feijão com arroz, e aí as pessoas sentem até que elas estão defasadas quando elas não fazem alguma coisa, e no fim das contas, elas estão produzindo uma coisa que não tem muita alma, não tem muito propósito, é uma coisa tipo, eu quero fazer porque tá todo mundo fazendo. Ou contrata uma empresa e fala, não, tu tem que apontar aqui, Exato, aqui. exato. Tu faz uma dancinha e Exato. tipo, fica uma coisa totalmente artificial e Total. não cola, né? Não passa mensagem. E você falou em 2 momentos. Você falou do Insta, que foi onde vocês começaram, certo? Sim. E do Telegram. E, sim, ninguém mais quase tem uma discussão de caso clínico. Pelo menos eu nunca vi, de fato, você falou que é a maior do Brasil, de fazer isso. Então, achei muito maneiro, assim. Não sei de onde veio essa ideia do Telegram, quem surgiu com essa ideia, não sei se é alguma história. Mas me chama a atenção, né? Pensar fora da caixa, fazer uma coisa diferente, que tem um propósito muito bem definido. Sensacional, assim. Não tem pergunta agora, mas achei muito maneiro. Mas até sobre propósito, na realidade, eu até queria ouvir a opinião de vocês dois, assim, né? Que são 2 pessoas que eu vejo já que têm uma experiência em marketing. Inclusive, Joana, mulher da Medley, né? Então, eu super era... experiência. Ela trabalhava no marketing coordenadora antes, né? do marketing aqui da empresa. As loucuras de uma startup, né, gente? Que loucura. E aí eu queria ver de vocês, né? Porque o objetivo de quem faz hoje uma mídia social ou é para gerar reputação dentre os colegas e gerar recomendação para consultório, ou então escolhe um nicho e conteúdo voltado para paciente, para atrair paciente ali, se relacionar e depois acabar virando um futuro cliente, né? Eu queria ver de vocês se hoje é fundamental um médico que quer se diferenciar ter um Instagram. E se o nicho ele deveria ser voltado para colegas médicos para gerar recomendação ou para paciente para atrair, relacionar e vender? Eu acho que depende muito de qual que é o seu interesse, né? Se, por exemplo, você tem um consultório e você quer fazer aquele consultório bombar, eu acho que você contratar aí uma assessoria de marketing médico focada nos seus clientes é essencial. Eu vou dar um próprio exemplo do Rafael, que é meu sócio. Ele é oncologista e o foco dele é câncer de mama. Então, quem que é o público dele? 99% vão ser mulheres, algumas mais jovens, outras um pouco mais idosas, né? E aí, todo o conteúdo que ele produz no Instagram médico dele é voltado para essa persona, né? Então, eu acho que varia muito, sabe? Por exemplo, eu sou intensivista, eu sempre trabalhei na assistência das UTIs. Eu nunca tive perfil médico profissional, né? Porque eu nunca vi necessidade e eu também acho que soaria totalmente artificial se eu fizesse. Então, o Instagram, quando você pensa em desenvolver seu perfil profissional, sua carreira de médico mesmo, ele é uma ponte para trazer gente. Eu acho que esse ponto que você comentou de utilizar como recomendação de colegas médicos, eu não vejo muito que isso faça sentido. O que eu vejo é o outro caminho, que foi o que o Papo de Clínica fez, que num primeiro momento foi trazer essa questão do conteúdo de forma democrática para todo mundo aí que está Brasil afora, né? E também de levar um grupo de discussão de casos clínicos no Telegram e a partir daí haver uma monetização em cima inicialmente de cursos de pequena duração e cursos que a gente via que a gente via que havia um gap na formação dos alunos. Então, o primeiro curso que a gente pensou e que fez um sucesso aí desde 2019 foi o curso de antibiótico. A gente vendeu mais de 2.500 unidades por conta desses lançamentos, né, nas 3 versões, né? Inclusive, a última versão, o 3.0, foi uma parceria que foi, inclusive, feita com a Medway, né? E que também gerou uma grande quantidade de vendas e um sucesso, assim, estrondoso. Porque, realmente, é um tema que você não tem na faculdade. Então, foi utilizado nesse sentido para monetizar e para gerar lucro para a página. Mas foi num segundo momento. É toda uma construção. Você não pode achar que quando você vai criar uma página de discussão de casos médicos, primeiro, tem que ser uma página que fuja do comum, não dá para ser o que já tem por aí, porque, lógico, conforme o tempo vai passando, vários outros concorrentes vão surgindo e isso cria uma dificuldade maior em você ser inovativo, né? E segundo, você não pode querer monetizar logo de cara. Você primeiro tem que se portar como uma referência para o público que está te assistindo e a partir daí você gerando esse argumento de autoridade, você consegue aí sim, se for lógico um produto que faça sentido, monetizar a partir daí, né? Mas eu acho que são 2 caminhos totalmente diferentes, sabe? Eu acho que você criar também um perfil profissional que não faça o menor sentido para aquilo que você está buscando, tem nada a ver. Vou dar um outro exemplo. Tem gente que trabalha em UTI que eu conheço que tem um perfil profissional. Mas aí o cliente não é o paciente.
são hospitais menores, que precisam de uma assessoria em UTI. Então, tem vários ramos possíveis, entendeu? Não é só realmente essa dicotomia de, eu sou o médico, eu vou criar meu perfil pro paciente ou vou criar meu perfil para recomendação de outros médicos. Tem vários ramos possíveis Tem aí. estratégia por trás, né? Sim. Animal, depende, né? Às vezes você pode criar um perfil por qualquer outro motivo. Às vezes você não tem intenção de monetizar no primeiro momento. Vira um negócio que você fala, pô, que legal, posso fazer alguma coisa de educação médica, posso fazer alguma coisa nesse sentido. Ô Dante, vocês tiveram alguma formação de marketing? Assim, correndo atrás de curso, alguma coisa, ou foi na raça? O Rafael, ele tem alguns cursos aí de pequena duração, eu nunca tive. Aliás, eu tenho orgulho de falar que os 137 mil seguidores que a gente tem no Instagram e os quase 20 mil que a gente tem no Telegram foram todos com tráfego orgânico. A gente Isso não, quer dizer? A gente não comprou tráfego de forma alguma, assim. A gente não pagou o Instagram para que o Instagram ele impulsionasse os nossos posts e com isso a gente chegasse em mais gente. Foi tudo realmente com o que a gente produzia e que o Instagram entrega normalmente para o pessoal. O Instagram, não sei se todo mundo sabe, ele tem um algoritmo, né? Então, ele favorece alguns tipos de postagem, ele favorece mais postagens que têm mais comentários, que são mais curtidas. É uma coisa que ninguém entende muito bem, tá? Não existe nenhum documento escrito, provavelmente existe no cofre do Instagram e do Facebook, né? Mas você não acha nenhum documento escrito com a fórmula de como isso é feito. E eles mudam também, né? Com o passar do tempo. Eles mudam. Né? Então, por exemplo, se você fica postando 5 posts no mesmo dia, posts desinteressantes, você vai ser punido pelo algoritmo. Da mesma forma que você ficar sem postar por 5 dias, 7 dias, você também vai ser punido, né? Então, se você publica vários posts desinteressantes um na sequência do outro, isso gera uma queda de engajamento. Você vai lá e põe um post bombástico, até meio polêmico, assim, isso acaba gerando 10 mil, 15 mil curtidas e gera um impulsionamento absurdo na página. Se você paga, por mais que seja um post que é um post meia boca, o Instagram dá uma impulsionada naquele post e faz com que ele chegue a mais pessoas, né? Inclusive muito a não seguidores. Então a gente tem orgulho de falar isso, que a gente é a única página aí que a gente tem conhecimento dessa área médica, página de grande referência aí, com mais de 100 mil seguidores, que chegou no número de seguidores que a gente tem só realmente com o orgânico mesmo. Legal. Sensacional. Isso é real, né? Que você falou. Então, esse negócio de mudança de algoritmo, para quem não tem a menor ideia, por exemplo, de uns tempos para cá, Reels e vídeos têm sido muito entregues. Aí, de uns tempos para cá, veio Threads, né? Uns tempos para cá, não sei quando é que a galera tá ouvindo. Estiver ouvindo isso daqui a 2 anos, não sei nem se o Threads ainda vai estar existindo, mas brotou. E aí, foi mais entregue, teve todo um burburinho, isso muda. E aí, é impressionante, porque você também não tem entrado na área do marketing e ficou estudando de autodidata. Sim, é isso. Sim. Sensacional. Para quem quer seguir, eu recomendo fortemente que alguma noção de marketing é fundamental. Você precisa saber o que é um tráfego pago. Você tem que saber se você vai pagar. E aí, gente, o Dante comentou de comprar o tráfego e tudo. Não é comprar seguidor. Isso é ilegal, isso não pode. Eu não sei nem se é legal. Não sei se é legal, não. Não sei se é legal, não. Não sei. E você que já comprou aí seus 20 mil seguidores... Não é isso. É pagar para ter lá o post patrocinado. E aí, quanto mais você paga, mais o Instagram te beneficia. E se você para de pagar subitamente, teoricamente, também o Instagram corta. Ele fala, opa, peraí, esse carinha tava pagando, não vamos pagar. Então, bizarro vocês terem feito isso tudo sem ninguém, sem meter grana ali. Legal. O que mostra que o nosso conteúdo Riquíssimo. gera engajamento Exato. e de qualidade também. Exatamente. E é diferente. Eu acho isso sensacional. Gera muita discussão, né? Acho que vocês têm uma comunidade, vocês criaram uma coisa muito legal que é a comunidade. E aqui, às vezes a gente comenta assim, formas que você tem, né, de seguir o Instagram, de bombar o Instagram, etc. Criação de comunidade, proximidade, que é uma coisa que a gente valoriza muito aqui na Média, né? A gente procura muito estar muito próximo dos alunos. Eu não lembro se proximidade foi uma linha que vocês atacaram muito, assim, desde o início. De estar ali respondendo caixinha o tempo inteiro. Sim, muito. Tinha, né? Legal. Sim, um dos posts que mais bombaram foi uma discussão que a gente fez no final de 2019, que deu uma bela impulsionada na página, né? Que foi paralelo ao ponto que a gente começou a vender o primeiro curso de antibiótico, falando sobre assédio moral na residência. E nunca ninguém tinha falado sobre isso. Então, a gente foi lá, fez um post mostrando uma notícia de jornal e abriu uma caixinha e a gente recebeu mais de 200 relatos de pessoas que contaram coisas que nem sequer tinham contado para os amigos mais próximos. Então, gera realmente essa sensação de proximidade e a pessoa tem que confiar, né? Como ela
como ela tem a certeza de que a pessoa que vai estar lendo do outro lado não vai pegar, printar-lhe o nome dela e divulgar, entendeu? Então, ela tem que ter uma confiabilidade grande, né? E a gente postou e gerou um engajamento enorme. E por mais que a gente realmente não tenha uma questão de autoridade de chegar numa Corema e falar, olha só, olha esse dossiê aqui, a gente não vai fazer isso, mas pelo menos a gente expõe o problema e torna o problema visível, porque acho que o primeiro ponto, quando você tem algumas situações dessas na residência, na faculdade, é expor, porque se é tudo varrido para debaixo do tapete, né, não vai resolver, né? E isso não vale só para questões de residência, a gente também expôs algumas situações que todo mundo que é médico sabe que acontece, né, mas que não é discutido e que não é conversado, e são coisas que são claramente erradas do ponto de vista ético e que continuam sendo feitas porque as pessoas não param para discutir, mas peraí, isso é certo ou isso é errado? Então a gente levanta, a gente brinca, né? Eu brinco que a gente às vezes planta a semente da discórdia mesmo, para justamente fazer com que as pessoas percebam e discutam. E esses são posts que engajam, porque as pessoas elas se sentem visualizadas, né? Nesse sentido de que, olha, putz, realmente eu passei por essa situação, eu me identifico com aquilo. É muito próximo, né? Sim. É impressionante. Que coragem. A cultura da medicina em qualquer ambiente que existe uma hierarquia e que existe um ego muito alto, né? Sim. Pode gerar esse tipo de coisa. E não tem um canal muito efetivo para isso, né? Ou existe uma inibição muito grande também por saber que você tá ali até o último fio de cabelo preso naquele contexto. Então, dar essa visibilidade é uma forma, sim, de passar uma mensagem que não é individual, é coletiva, né? E nessa coletividade, pelo menos, não estamos não sendo vistos, né? Sim. Cara, quais foram os top 3 posts, assim, que você viu, putz, esses daqui fizeram a diferença na história da página? E quais elementos que eles tinham que geraram essa viralização, assim? Bom, vamos lá. Acho que o primeiro post em 2019 foi esse do assédio moral, né? Acho que isso gerou uma discussão enorme. A gente nunca tinha visto isso em nenhuma outra página de medicina, lógico. Às vezes, quando era uma coisa totalmente absurda, saía no jornal, né? As questões de trote na faculdade, por exemplo. Mas assédio moral realmente no meio médico e na residência não era uma coisa que era muito discutida e desde então passou a ser falado e discutido e inclusive a gente fez uma segunda versão dessa postagem 2 anos depois e a gente viu que os problemas continuaram, inclusive na pandemia pioraram, né? O segundo post que eu acho que mais gerou engajamento foi um post que a gente fez que o título era assim, cuidado! Você pode estar sendo vítima de um endocrinologista. Eu lembro desse. Então, era um post alertando que existem alguns médicos que se intitulam endocrinologistas, né? Que realmente cometem atitudes extremamente antiéticas, no sentido de recrutar pacientes que são saudáveis, que não têm qualquer problema de saúde, fazer centenas de exames naquele paciente e usar isso como justificativa de um exame com uma pequena alteração para prescrever medicações totalmente sem indicação. Então, anabolizantes, vitaminas, fazer alguns procedimentos como ozônio, por exemplo, que não tem qualquer evidência científica, só para realmente a pessoa se sentir satisfeita e ter uma falsa sensação de segurança, de que ela está sendo cuidada, e o médico, em cima disso, ganhar rios de dinheiro, né, de forma totalmente antiética, né? E o terceiro foi uma postagem que a gente colocava uma postagem lúdica, né? Lógico que isso não é real, mas foi um exagero. A gente colocava 2 antibiogramas, né? O primeiro pré-Covid e o segundo pós-Covid. Aí no primeiro pré-Covid, uma bactéria que supostamente seria sensível a todos os antibióticos testados, e no pós-Covid, uma bactéria resistente a todos. Justamente fazendo essa ironia, né? De que durante a Covid, várias coisas aí foram rasgadas, né? Principalmente a medicina baseada em evidência. Uso indiscriminado de antibiótico, então tratando doença viral com um caminhão de vários antibióticos, né? E isso leva a consequências, querendo ou não. A gente teve um índice aí de infecções aí por germes multiresistentes logo depois da segunda onda da pandemia, em alguns hospitais, germes que nem eram descritos no Brasil, né? Então a gente queria realmente levar essa crítica de forma lúdica mesmo, né? Colocando lá os 2 antibiogramas, vendo um exagero, óbvio que não é 880 assim,
mas também isso gerou um engajamento muito grande e também a gente tem sempre alguns comentários ali de pessoas que não concordam muito com as coisas que a gente posta, né? Mas é legal porque gera discussão, né? Sim. Eu acho que esse é o ponto. Sensacional. Ô Dante, voltando agora rapidinho um pouquinho para a questão um pouco do marketing, como é que vocês organizam a frequência de postagem? Vocês têm cronograma ou não? É uma coisa mais quando vem a inspiração? Porque eu acho que isso é uma coisa interessante da galera saber também que quer entrar nesse mundo. Eu confio na inspiração ou eu tenho regra? Eu tenho que seguir, eu tenho que olhar para o algoritmo? Como é que é isso? Tem que ter um cronograma, tá? Não dá para fazer da cabeça, mas também tem que saber usar a questão da inspiração. Né? Então tem que ter os dois. Como é que a gente funciona atualmente? A gente tem eu e o Rafael, que somos editores-chefes e ficamos responsáveis aí pela revisão dos posts, tá? E eu fico atualmente responsável pela parte operacional da página, né? O Rafael fica mais com a parte aí administrativa e do marketing mesmo. Então, na minha função da parte operacional é realmente fazer um cronograma. A gente tem cronograma para as 2 semanas subsequentes. E aí a gente divide não só entre o Rafael e mim, mas também entre os 5 editores que estão com a gente atualmente. Legal. Então, a gente tem atualmente um médico generalista, um clínico, uma cardio, um hemato e um endócrino. Legal. E aí esses médicos, eles tendem a fazer posts das áreas deles, mas algumas vezes também não fazem, né? A gente atualmente tem uma frequência de postagem fixa de 4 vezes por semana, e a gente utiliza um 5º, um 6º post na semana para eventual situação de inspiração, ou, por exemplo, surge uma notícia importante que a gente precisa que o nosso seguidor saiba, né? Então, mais recentemente, por exemplo, teve a discussão lá da ozonioterapia. Sim. Então, a gente postou lá a notícia, discutiu e abriu para discussão, sabe? Legal. Então, vai muito disso. Eu diria que é uns 75% aí cronograma e 25% improviso e inspiração. Legal. E dá para sacar quando um post vai viralizar? Como é que é esse chutômetro aí? O chutômetro é bom, a gente dá para ter uma noção razoável, tá? Mas tem alguns que a gente acaba achando que não vai dar em nada e que dá. Né? E tem alguns que a gente acha que vai bombar e não dá nada. E flopa. Flopa, John. É um bom termo, Então, teve um recentemente que eu postei que eu falei, isso aí vai dar 2.000, 3.000 visualizações, que era uma pancadaria na intermédia, né? E a gente discutindo, que são coisas que acontecem que não são faladas por aí, né? Sim. E o post teve mais de 120 mil visualizações. Nossa Senhora! Né? Então, porque realmente é uma coisa que gera discussão. Fura a bolha também. Pois é. E outro também, recentemente, uma simples discussão, né? Uma discussão de caso de um clínico com um cirurgião por telefone. Uma discussão de 1 minuto, o cirurgião inicialmente falando que não ia ir, que depois ia ir, só isso gerou quase 200 mil visualizações também. Era áudio? Era Reels, né? Os dois eram Reels, né? E esse post do endocrinologista também, eu achei que fosse ser um post que ia dar uma discussão, mas não imaginava que ia ter 16 mil curtidas, sabe? Nossa Senhora! Então, varia muito. Legal. Varia muito. Botando um drama nessa história, qual que foi a principal dificuldade que vocês viveram aí com o Papo de Clínica? Quando que vocês viram, epa, apertou, erramos a mão? A gente, no segundo semestre de 2019, houve uma dificuldade muito grande da gente conseguir fazer essa transição de uma página que não era monetizada para uma página que era monetizada. Porque o que a gente percebeu é que quando a gente faz posts simplesmente de marketing, né? Compre tal coisa, faça tal coisa, são posts que geram pouquíssimo engajamento e, como consequência, o algoritmo faz com que a página seja punida. Então, mesmo que você faça um post depois de boa qualidade, isso acaba, como você fez alguns de marketing nos dias anteriores ali, que geraram, sei lá, em vez de 1.050 curtidas, isso acaba gerando uma punição, né? Então, a gente teve uma dificuldade muito grande de entender como que a gente poderia atrair nosso público sem fazer propagandas, compre tal coisa, né? Então, essa foi a primeira dificuldade muito grande, a gente teve que se reinventar. Então, por exemplo, fazer esse post aí do antibiograma foi uma solução que a gente encontrou, uma coisa mais lúdica. E aí, no final a gente conseguia leads para o nosso curso, sabe? A gente também fez um post de um cachorro com vários tubos de ensaio. I have no idea what I'm doing, então não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. E aí, nos tubos de ensaio, meropenem, fluconazol,
E aí o cachorro ia lá e jogava, então assim, de uma forma lógica, olha, você precisa fazer um curso de antibiótico, você tá que nem esse cachorro aqui que não tem a menor ideia do que tá fazendo, entendeu? Então são raro, coisas... mas acontece. A gente teve que sacar essas estratégias, porque às vezes não é tão óbvio, né? Eu vou lá, compre o curso. Próximo, né? Por que eu vou ver esse post, né? Tá. E a segunda dificuldade também foi quando a página começou a crescer bastante a partir do final de 2019, começo de 2020, foi da gente, como duas pessoas, né, ter tempo de realmente dedicar muito tempo àquilo. Então, a gente precisou realmente achar pessoas que estivessem dispostas a participar do projeto. E aí, a gente tem alguns editores que entraram naquela época com a gente, né, e estão com a gente até hoje. Então, um deles, o Rodrigo, por exemplo, é médico generalista. Ele tá com a gente desde o começo, quando os editores realmente começaram a entrar, e trouxe contribuições, assim, enormes. A gente, eu e o Rafael, a gente sempre se formou em boas faculdades, a gente teve contato com hospitais de referência, enquanto que o Rodrigo também se formou em faculdade boa, mas logo depois que ele se formou, ele foi trabalhar como generalista. Então, ele teve contato aí com UPAs com pouquíssima estrutura e trouxe pra gente alguns improvisos mesmo de como atender nesses lugares. Então, não tem espaçador, como que você faz? Corta aqui o tubo de soro na garrafa PET e dá um jeito. Então, isso trouxe um engajamento muito grande. Então, não só essas pessoas ajudaram a gente nas postagens, mas também com as bagagens que elas tinham, né, de experiências pessoais e profissionais, também ajudaram a fazer com que a página crescesse, no sentido de trazer uma visão diferente daquilo que a gente tinha e que às vezes você, como uma dupla ou como um trio, não consegue enxergar. Então, trazer essas pessoas... Lógico, né? Também há um benefício para as pessoas quando elas se expõem no perfil pessoal ou profissional delas, querendo ou não, há um benefício secundário em relação a isso. Mas a minha recomendação é que você sempre tente juntar algumas pessoas que possam agregar a página. Animal. Ô, Dante, e aí vocês... Insta, Telegram, e agora vocês estão numa iniciativa nova, né? Que é o podcast. Duas, na verdade. Duas iniciativas. A gente tem um grupo de WhatsApp, que foi legal. criado naquela situação de que o Telegram ia cair, não ia cair, ia ser proibido no Brasil, não ia ser proibido. Então, a gente criou, e aí o que a gente percebeu com o grupo do WhatsApp é que, lógico, a principal limitação do WhatsApp é que os grupos, eles têm um limite de 1.024 pessoas, né? Então, a gente não conseguiu migrar toda a nossa base do Telegram para lá, mas... Por curiosidade, as pessoas que vieram do Telegram para o WhatsApp são as pessoas que são mais engajadas. Então, a gente manteve os dois grupos. O grupo no Telegram, que é um grupo de discussões mais abrangentes, que atingem mais pessoas, e um grupo do WhatsApp com menos pessoas, mas com pessoas mais engajadas e que trazem uma profundeza maior à discussão. Então, a gente está com esse projeto agora também, testando as duas plataformas. E agora, 1º de agosto, a gente teve o lançamento do nosso podcast, que era um projeto que a gente... queria adotar há muito tempo e graças à parceria que a gente tem tido cada vez mais próxima aí com a Medway, foi possível a gente implementar. Qual que é a ideia do podcast, assim? Então, a gente pensou muito nisso, né? A gente rodou uma pesquisa na nossa base com os nossos seguidores e aí a principal demanda que eles tinham inicialmente era um podcast de conteúdo médico. Só que se a gente fizesse um podcast de conteúdo médico, eu acho que a gente não ia conseguir ter um grande diferencial, porque já, como eu falei para vocês, né? Se eu pego e crio um papo de clínica 4, 5 anos depois de que existem outras páginas, qual que é meu diferencial? Né? Então, a gente precisou pensar num diferencial para o nosso podcast. Então, todos os nossos episódios têm uma discussão breve, clínica, sim, né? Mas o principal ponto é a gente fazer essa mistura de discussões clínicas e discussões de hard skills da medicina, e muita discussão de soft skills também, de temas que não, também nesse sentido inovativo, de temas que não são falados na faculdade em que haja esse gap de formação. Então, alguns exemplos. Como que o médico lida com a morte? Como que o médico conversa com uma família, tem uma boa relação médico-paciente? Como que o médico ele faz gestão, pesquisa? Como que ele faz marketing? Então, a gente tem um episódio só de marketing médico, por exemplo, né? Terminei a residência, o que eu vou fazer? Então, coisas que não são faladas na faculdade e quando muito são pinceladas na residência. Cuidados paliativos, por exemplo, é um tema que deveria estar sendo falado de forma abrangente nas faculdades e são pouquíssimas as faculdades que têm programa. Eu mesmo na USP, na graduação, não falaram nada de cuidados paliativos, né? Numa população que está envelhecendo, numa população que está tendo cada vez mais doenças crônicas, então como que você não vai falar disso?
E aí fui falar um pouquinho sobre isso, foi ter um pouco sobre isso na residência só. Então, se na USP e no HC, que são lugares de referência, não houve essa discussão, quem dirá em outras faculdades por aí, né? Então, nosso objetivo com esse podcast é também levar essas discussões desses temas que são pouco falados por aí. Então, essa mistura de soft skills e de hard skills e de trazer algumas coisas novas aí que os outros podcasts médicos não falam. Animal. Cara, eu só consigo parar a pensar de novo no pioneiro. Essa é a ideia, assim, pra quem tá ouvindo e gosta do assunto, quer se interessar. Ô, gente, olha, isso que você falou é fundamental. Você vai se enfiar num lugar que já tem um monte de gente falando a mesma coisa, por que vão te ouvir? Não vão. Então, a galera que quer fazer um marketing médico, que acha que isso é importante, cara, ousem. Por que você tá... Assim, não tô criticando, tá? Não, pode ser o caminho sim, Instagram pode dar certo, tem muita coisa que ainda tem pra explorar por ali, mas redes novas... Outras possibilidades. Ai, saiu tal coisa, estourou, sei lá. Eu lembro quando saiu... Essa não deu certo, vai ser um exemplo ruim. Você lembra aquela rede social de áudio? Que era uma sala de áudio, aí todo mundo entrava, batia um papo. John nem lembro. Nossa, Flopou tanto. Aí porque eu tava bem na época, na frente do marketing, nessa época. Era um... Enfim, vira e mexe, aparece. O Threads apareceu agora. O Twitter tá tendo um respiro agora pior, que virou X, tá meio confuso. Mas já há uns 2 anos atrás, o Twitter deu uma revigorada grande. E eu conheço muito médico que, cara, usa o Twitter como fonte de angariar paciente. Tá Sim. com o consultório bombado, tá lá feliz da vida. Então, olha a relevância de você estar um pouco por dentro e ter uma visão estratégica, que eu acho que é isso que você tá trazendo aqui. Podcast, tudo. Já que a gente falou de outras redes sociais, então assim, o Papo de Clínica, ele atualmente ele tá no Instagram, né? Ele tá no WhatsApp, no Telegram e no YouTube, né? O nosso podcast também, os vídeos, né? Eles são divulgados no YouTube também. É só procurar lá o @Papo de Clínica. Show. E você consegue achar nessas 4 redes sociais. Já houve uma discussão interna nossa, por que a gente não vai pro Twitter e por que a gente não vai pro TikTok, por exemplo. Acho que vai muito do público que você procura. Então, o Twitter, por exemplo, é um lugar que, se você é um médico notório, respeitado, alguns exemplos aqui. Natália Pasternak, por exemplo, né? Dr. Lotufo, médicos que realmente já deram entrevista, que são médicos conhecidos. Você ir lá e se portar no Twitter e colocar frases curtas de autoridade, dando pequenas explicações sobre temas médicos polêmicos ou discutíveis, faz todo sentido. Sim. Outro exemplo também, né? O José Alencar, aquele médico que adora discutir estudos científicos, tem aqueles fios deles, são muito interessantes mesmo, né? Por outro lado, também a TikTok. É um absurdo o TikTok fazer dancinha pro meu paciente? Depende. Se ele for um geriatra, é um absurdo, não faz o menor sentido. Imagina um idoso de 70, 80 anos vendo você fazer dancinha, não tem a menor lógica. Provavelmente. Primeiro que não vai estar lá, segundo, se ele vir, ele vai achar uma coisa totalmente desrespeitosa e sem sentido. Total. Agora, se você é um ebiatra que lida com adolescente, numa rede social que é a rede social mais consumida em muitos países e que para esse público adolescente querendo ou não, a rede social mais utilizada, por que não? Entendeu? Então vai muito... vai muito da sua propriedade em falar as coisas que você está falando, da sua notoriedade, da sua especialidade e também de como você lida melhor com uma rede ou outra. Se você é péssimo em gravar vídeo, não vai pegar e fazer uma dancinha no TikTok, não vai ficar horrível, entendeu? Vai pensar em alguma outra coisa. Então tem que ter também esse autoconhecimento de saber fazer o que é melhor. Eu jamais me veria fazer uma dancinha no TikTok, entendeu? Não é da minha praça. Entendeu? Jamais. Tem outro exemplo também, aquele... Agora eu não vou lembrar o nome dele, mas é um médico que faz... que ele leva de uma forma, assim, jocosa sobre temas, por exemplo, de DST. @Dr. Ricardo Cores. Isso, ele mesmo. Então, faz a brincadeira lá da rosquinha, entendeu? E aí ele tem mais de 300 mil seguidores. Mas assim, você imagina, eu não conseguiria fazer um negócio desse. Acho que ninguém do nosso público também gostaria. Mas para aquele público dele que segue ele, e às vezes também consegue uma grande gama de seguidores leigos aí, né? Não necessariamente da área médica, não faz sentido. Nosso público, majoritariamente, são alunos da graduação no Instagram. E aí, conforme vai afunilando da discussão dos casos que estão no Telegram, a gente já tem mais residentes da cadeira básica e médicos recém-formados. E no WhatsApp já mais especialistas. Então, conforme a gente vai aprofundando mais as discussões, a gente consegue atrair diferentes nichos. Então, isso é interessante também. Você saber se
ter uma variabilidade do seu conteúdo para pegar diferentes frentes. Isso é um desafio. É um desafio. E isso vale também, por exemplo, eu sou um ebiata que tem o TikTok. Eu vou ter o adolescente que ele é mais expansivo, que ele vai gostar de fazer dancinha, e eu vou ter o adolescente que é mais na dele, entendeu? Então, você tem que saber lidar dentro do seu próprio nicho com os diferentes subpúblicos que você tem também. Você falou muita coisa e me surgiu uma pergunta que é a seguinte: o que não fazer? No código de... não é nem de ética, mas no código de conduta do Papo de Clínica, o que não deve ser feito? A gente tem um balizamento muito grande a favor da medicina baseada em evidência. Legal. Então, vocês nunca vão ver postagens nossas lá nos nossos perfis favorecendo, por exemplo, ozonioterapia, prescrição de anabolizante para pessoas saudáveis, prescrição de ivermectina, cloroquina, azitromicina, anita para Covid. Isso, posts contra a vacina, vocês não vão ver isso. E a gente tem uma crítica muito dura contra qualquer pessoa, independentemente de posição política, de qualquer lógica, qualquer viés nesse sentido, né? A gente tem uma crítica muito pesada contra qualquer pessoa que faça uma medicina baseada no charlatanismo, né? Uma medicina que não seja baseada em evidências, que sirva de ferramenta para enganar os outros, para enganar pacientes que não têm o entendimento daquilo. Então, qualquer coisa nesse sentido, a gente é radicalmente contra e a nossa linha editorial é essa. Dá para postar várias coisas, mas é sempre uma medicina baseada na ciência e também na ética, né? A gente não... Jamais a gente vai passar pano para assédio moral, da residência. Então, a gente realmente tem um objetivo de expor e realmente pôr o dedo na ferida nessas situações. Legal. Pôr o dedo na ferida define bastante ali, Define, né? A página bem. do papo e posicionamento. Não só pôr o dedo na ferida para esses temas polêmicos, mas às vezes pôr o dedo na ferida para algumas condutas que são feitas, que são feitas de forma rotineira e que são incorretas. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico, que a gente vê a rodo por aí. O paciente chegou, foi numa festinha, bebeu demais, vomitou e broncoaspirou. Ele acabou de vomitar e broncoaspirar. Internação, ceftriaxona e clindamicina, né? Então, ou seja, você vai dar antibiótico para uma pneumonite química que nem teve tempo de gerar uma pneumonia, aí o paciente depois vai ter uma infecção por germe multiresistente, então isso é errado. E a gente bate nessa tecla. E as pessoas às vezes perguntam, mas poxa, eu sempre vi isso, sempre achei que era o certo, né? Por que nunca ninguém me falou isso? Porque eu nunca pensei nisso? Então é trazer realmente pôr o dedo na ferida e levantar, fazer com que as pessoas tenham esses questionamentos. O pôr o dedo na ferida é despertar consciência e gerar discussão. Exato, né? é de consciência crítica. Esse é o ponto, é sair um pouco do automático para vários aspectos, não só pro técnico ou pra soft skill, é pra tudo. Muito maneiro. Eu sou fã. Complicado, difícil. De autógrafo aqui. Não, mas animal. Tô super satisfeita. Também. Eu acho que o principal objetivo desse episódio é gerar e despertar consciência de vocês também a respeito desse fantasma que várias rodas de amigos depois, até pós-residência, assim, a galera fala, dificuldade absurda de entrar para o meio digital, de conquistar público, de dominar. E como que eu alinho as minhas habilidades, que às vezes é uma pessoa mais séria, mais introspectiva, e eu gero essa relação, né? E o que a gente vê é que a estratégia por trás disso, a intenção por trás disso é o que vai ditar o que vai ser o teu conteúdo, o teu editorial, e se isso vai fazer sentido ou não pro teu nicho. Como, por exemplo, o Dante intensivista não faz sentido, né? Então, alinhar também uma escolha de carreira, vocês estão numa fase de decisão com o que vocês podem esperar de resposta do mercado para posicionamento, enfim, marketing, também é uma variável que tem que ser colocada em conta. Por exemplo, se eu fosse me especializar em dermatologia, nutrologia, cirurgia plástica, geralmente precisa ter algum tipo de construção de relação ali com o público para isso, né? Mas se não é a minha característica, quais são as outras formas que eu posso respeitar a minha característica, inovando, sendo tão bom quanto, enfim. Então, para você que está escolhendo a residência, que é o grande objetivo aqui do Finalmente Residente, é escolher caminhos, espero que esse episódio tenha servido tanto como arsenal para decisão, quanto para colocar um pilar a mais aí para a escolha de carreira de vocês. Posso só fazer uma breve, não é nem uma recapitulação, mas reforçar aqui uma coisa que o Dante comentou muito, a importância de uma formação de excelência. Você usou essa arma o tempo inteiro na construção de uma página que bombou muito. Seria muito diferente se por acaso você não tivesse feito todas as especializações, as residências que você fez, num lugar de super excelência. Ela veio daí.
Então, né, junta as duas coisas. Eu não acho que dá pra você fazer só uma coisa. Ah, eu vou fazer só um Instagram. Dá, mas assim, aí a gente também já começa a, né, ferir um pouco a ética e tudo mais, etc, dependendo do caminho que a pessoa seguir. Mas a diferença que faz você ter uma formação de excelência e usar isso na direção que você quer traçar. Eu lembrei de uma fala que o próprio Ale aqui da Medway falou pra mim que faz muito sentido. A gente tem o nosso valor real e o nosso valor percebido, que é o valor que a gente projeta no imaginário das pessoas, né? E o interessante é ter um valor real ancorado a um valor percebido, porque você está projetando algo que você pode oferecer. Você tem autoridade nisso, você construiu isso. Então, isso é fundamental. Isso aqui nunca vai lesar ninguém, não vai se sentir lesado, né? Perfeito. O grande problema está quando tem um desbalanço no qual o teu valor real ele é muito menor que o teu valor percebido, entendeu? Então, aí você cria esse gap para charlatanismo, para enganação, para mercantilização de saúde, né? De coisas que nem são doenças. E isso aqui é um caminho muito complicado de trilhar do ponto de vista médico, né? O inverso é possível, é mais a realidade, por exemplo, de pessoas que se dedicam... se doam à medicina, no qual o seu valor real ele é muito alto e o seu valor percebido não é uma grande questão na sua vida. Então, tudo bem também, é uma característica, mas muito cuidado com esse cenário aí de que o valor real é muito abaixo do percebido, né? Eu acho que para encerrar, eu acho que tem 3 dicas fundamentais, assim, Por favor, recados finais. Primeiro, conhecer, então, a persona, o seu público, é fundamental, né? Segundo, ser inovativo, né? E terceiro, vai bem na linha do que você falou. É importante você, quando for criar uma rede social, você ter um argumento de autoridade. Então, você precisa ser um especialista, você precisa ser uma pessoa bem informada. Não dá para você ser, por exemplo, um aluno do 4º ano fazendo post sobre nutrologia. A gente tem perfis que são assim e com milhares de seguidores. Mas será que isso é um caminho ético? Será que isso realmente é o certo, né? E outra dica que eu dou também, isso vai na linha, isso vale para tudo. Acho que é muito importante também a pessoa, ela, independentemente de ela estar na assistência, de ela estar produzindo conteúdo digital e querendo monetizar, ela precisa também ter um momento de escape, momento para atividade física, por exemplo, sabe? Então, focar nisso também é muito importante, porque às vezes numa atividade física, às vezes num momento de lazer, você consegue ter algumas ideias que você focado lá no trabalho, você não vai ter, né? Então, ajuda muito a pensar meio que fora da caixa e ter essas ideias. Animal. Então, segue a galera lá no @Papo de Clínica no Insta. Aqui no YouTube, como é que tá? Papo de Clínica. Papo de Clínica também. Sensacional. O que mais? Telegram. Como é que a galera entra no Telegram? No Telegram você digita o t.me/papo de clínico. É um link, um shortcut aí, um atalho. Legal. Então vai lá no navegador mesmo, digita. Que o WhatsApp, infelizmente, está lotado e o podcast você consegue encontrar tanto no Spotify como no YouTube, podcast Papo de Clínica. Sensacional. E em outras plataformas de áudio também, Deezer, Apple Podcasts, a galera que ouve aí. Tamo presente. Fechou? E a gente, Fechou. John? Onde a gente tá? A gente, menos de 137 mil seguidores. Bem menos. Mas graças a esse episódio, eu tenho certeza que eu vou abrir no dia seguinte, vai estar 145 mil seguidores. Vai estar, com certeza. Fé. Fé. @John da Medway, pode me encontrar lá. Tem bastante discussão sobre preventiva, saúde pública, compartilho minha visão de prova e entrevista também. E o teu, João? Pra quem acha preventiva chato, tem toda a parte de entrevista, né, John? Se você fala primeiro preventiva, tem gente que vai falar, eu não gosto de lei. Preventiva não é chato. Preventiva é um pouquinho chato, só um pouquinho. Brincadeira, sacanagem, eu gosto de preventiva, eu tô só enchendo a paciência do John. Eu tô lá no Instagram também, @JodaMedway, a gente também discutindo dica de prova, dica de reta final, que a gente tá entrando, pelo menos agora. Estamos em agosto gravando esse podcast. Estaremos lá com vocês e @JodaMedway e @Medway.residência médica pra gente também conversar tudo que você precisa pra ser aprovado aí no seu R1. Fechou? É isso. Fechou? Beijo enorme. Valeu. Prazerzão, galera. Dante, muito obrigada, Valeu. querido. Tá a fim de ouvir alguma coisa específica? Manda aqui no recadinho do YouTube, manda no nosso Instagram e a gente se vê no próximo episódio. Valeu. Beijo grande. Valeu, galera.